Entre a pobreza a escolher-se, a pobreza a combater-se e a pobreza a resgatar-se, há uma matriz fundada no acontecimento de Jesus de Nazaré, o Filho de Deus feito homem, morto e ressuscitado. São três dimensões inseparáveis da relação com os bens e através deles com os irmãos. E sabemos que quanto mais uma pessoa tem consciência da sua pobreza e escolhe viver com sobriedade, com apenas o essencial, de forma sustentável e respeitosa dos outros e do ambiente, maior será também a sua sensibilidade face às injustiças do mundo concreto. Chamo a esta conversa Francisco de Assis, que da Senhora Pobreza fez o eixo da sua vida espiritual e a lente através da qual leu o Evangelho de Jesus, interpretando como poucos a circularidade entre estas três dimensões de que falava há pouco. Francisco escolheu abandonar os seus bens, lutando contra o seu próprio egoísmo, mas evitando condenar os bens enquanto tais, como se fossem maus por si próprios. Combateu as injustiças, os vários males que atacavam pessoas, cidades, comunidades cristãs e religiosas e censurou a avidez, praticando a partilha e tecendo redes de fraternidade tão amplas que não só os seres humanos, mas também os animais e elementos da natureza se tornaram seus irmãos e suas irmãs. A tradição franciscana traçou assim uma das metodologias mais concretas e consideradas na relação com os bens criados, usá-los de maneira sóbria, partilhá-los com quem deles tem falta, para que se possam resgatar através de atividades honestas e dignas. Obrigada, professor Frias Martins, por ter aceitado o nosso convite para este Palavras que Abrem Caminho. Nós vivemos tempos muito estranhos, quiçá talvez uma consequência antecipada e acelerada do nosso próprio egoísmo, e porventura para nós crentes não temos sido capazes de fazer como Francisco de Assis. Hoje temos outro Francisco que nos fez recuperar Assis. A questão é esta: ainda vamos a tempo de nos aproximarmos do santo? Carmo, obrigado por me ter convidado para participar em Palavras que Abrem Caminhos. Sim, vamos a tempo, porque ainda estamos vivos. E Francisco tem a oportunidade de nos chamar a atenção para nos dizer que é urgente, que nós não podemos esperar mais, que ele é o porta-voz da opinião científica e generalizada que existe sobre o que está a acontecer neste nosso mundo. E ele é o porta-voz disso, não apenas sob o ponto de vista de ambiente, mas do nosso espaço neste ambiente. Um espaço que nós criamos valorizando-o e ao mesmo tempo degradando-o, e ao mesmo tempo ainda com o intuito de permanecermos aqui por muitos e muitos anos. No entanto, todas estas valências estão a colidir umas com as outras. Nós somos uma espécie perigosa, neste sentido, porque nós libertámo-nos daquilo que se chama a evolução darwiniana nos termos mais naturais. Nós, quando criamos consciência, ou melhor, quando começamos a cultivar e a arrecadar e a guardar, nós, de alguma maneira, começamos a assegurar o nosso futuro. E isso ultrapassa, de alguma maneira, a chamada evolução natural, porque nós somos os responsáveis por aquilo que nos vai acontecer. E a partir daqui há bens e há males. Há bens porque nós asseguramos-nos de que vamos ter uma continuidade confortável, e damos lugar também
para muitas outras manifestações negativas da espécie humana, como arrecadar por arrecadar, como arrecadar sem olhar para os outros, como deixando trabalhar um outro aspecto da evolução darwiniana, que é a luta pela sobrevivência, a chamada seleção natural. As últimas notícias, assim, deixe-me só interromper para introduzir mais um fator, um ponto para a nossa conversa. As últimas notícias provam-nos materialmente que de facto há erros cometidos e que são gritos da própria natureza. Ainda ontem, no telejornal, nos vários telejornais das televisões, nós víamos o mundo estava todo a arder. É a América Latina que está a arder, é a Amazónia que está a arder, é os Estados Unidos que está a arder, é a Austrália que está a arder. Mas nós continuamos surdos. É humildade que nos falta ou é mesmo a nossa natureza que quer se aproximar da natureza do Criador, pondo e dispondo daquilo que não é nosso? Eu acrescentava a isso não só ao fogo, mas também à água. Sim. A Alemanha que está debaixo d'água. São todos os países praticamente que estão a sofrer essas inclemências do clima, extremas inclemências do clima. De facto, é verdade. Não se trata de estarmos a atuar de maneira a prejudicar a obra do Criador, porque quando a humanidade está a fazer isso, não está a pensar em Criador, não está a pensar nisso. Nós, cristãos, temos esta possibilidade, ou melhor, os crentes têm esta possibilidade de juntar uma outra dimensão à solução dos problemas. Mas o que se passa foi que durante muito tempo, e agora este tempo está a tornar-se avassalador de uma maneira exponencial, durante muito tempo nós utilizamos sem regra, sem olhar muito às consequências daquilo que estávamos a fazer. E perturbamos, sem dúvida, o equilíbrio natural. E então agora que nós, como temos consciência do que estamos a fazer, temos essa oportunidade de recuar e de tentar ultrapassar este momento. Nós ultrapassámo-lo de uma maneira consciente, isto é, nós tomamos decisões, nós assumimos decisões para que as coisas não continuem desta maneira. Nós temos os olhos abertos e o alerta que nos chega e que invade as nossas casas e que invade a nossa existência é um alerta muito sério, porque não era previsível que este alerta fosse tão vermelho. E ele de facto é. Não é a terra que está em risco, não é a vida que está em risco, é a nossa espécie. Somos nós que criamos o desequilíbrio, que estamos em risco. Por isso, a nossa atitude não pode ser de condescendência para com o ambiente, de condescendência para com o planeta, mas sim de preocupação com a nossa própria existência. É certo que nós precisamos de grandes líderes, grandes decisões, digamos assim, a emergência climática que o senhor falou é a prova disso. Muitas destas decisões têm que ser drásticas, mas o que é que cada um de nós, em concreto, pode fazer para salvar ou para contribuir para salvar justamente a espécie humana, para se salvar a si próprio? Porque neste momento já é cada um de nós, sem incorrer numa tentação ou numa deriva individualista, mas é cada um de nós, cada uma das comunidades, poder salvar-se das suas próprias mãos. No fundo acaba por ser isso. Que neste caso concreto é dos seus consumismos exacerbados, dos seus comportamentos desregrados, da sua falta de atenção para com quem está mais próximo e que se calhar também precisa de atenção. Sem dúvida que
o problema que se põe de uma maneira global tem que ser encarado primeiramente por quem tem responsabilidade sobre povos, pelas nações, porque o problema é de tal maneira vasto que exige uma coordenação de esforços a nível de governos, de países. Quanto àquilo que nós podemos fazer, pois deixe-me dizer-lhe que, de facto, muitas pessoas estão à espera de uma lista de coisas que nós possamos fazer e assim ficam descansadas. Ninguém vai ter essa lista. O que nós temos que fazer é mudar de paradigma de vida. Quando nós nos convencermos, quando nós interiorizarmos os problemas e interiorizarmos as respostas positivas que podem haver para a solução desses problemas, então não precisamos de lista. Nós convencemos-nos, nós atuamos depois. Assim, o grande desafio que está para as pessoas individuais é esta mudança de paradigma de vida. Até aqui eu não pensava que o mundo estivesse em perigo, porque tudo à minha volta respira natureza. Eu estou a falar dos Açores. Sim. Tudo à minha volta respira natureza, respira equilíbrio, alegria, paz. Então não há problema. Nós temos que abrir os olhos. Mas há problemas. Sim. Há sem dúvida. E temos que abrir os olhos às notícias que nos entram pelos olhos, que nos entram pelas casas, e mudar de paradigma. Não para salvar isto, para salvar aquilo, mas para ter uma resposta conjunta com a natureza, para sermos nós os participantes e componentes desta própria natureza. Assim, torna-se, eu diria que mais fácil a nossa intervenção, a intervenção no que diz respeito à saúde da vida, à saúde do ambiente, à saúde do planeta e à nossa própria sobrevivência como espécie que aqui está. Uhum. Nos Açores, quais são neste momento, assim em traços largos e gordos, quais são os principais problemas a que nós devemos estar particularmente atentos? Os Açores são relativamente perigosos nesse sentido. Porquê? Porque, por razões positivas. Por razões positivas. Nós temos nos Açores cerca de 123 áreas com diferentes graus de proteção ambiental. Só no mar são mais de 100.000 km² de áreas protegidas. Nós temos, portanto, um suporte legislativo e de atuação governamental e académico também, porque nas áreas do planeamento e da gestão, nas áreas da investigação, a academia tem tido um papel muito importante. Por isso, os Açores têm este substrato legal e académico que nos diz que nós estamos a tomar conta do ambiente. Falta, portanto, as pessoas que durante 3 ou 4 décadas foram educadas neste clima de proteção ambiental, falta que as pessoas interiorizem as dificuldades, os problemas que estão a acontecer de uma maneira global. Porque é o único modo de facto, dar uma resposta
capaz, positiva, aos problemas que estão a acontecer no mundo. Nós não nos podemos resumir à nossa pequenez de arquipélago, a estarmos longe de tudo e praticamente protegidos contra a maior parte destes problemas. Não nos podemos dar esse luxo, porque nós somos parte da espécie humana e o que temos que fazer é também nós mudarmos o paradigma das nossas vidas e juntarmos, se tal for possível, juntar-nos uma outra dimensão de comunhão com a natureza. E esta dimensão é uma dimensão de espiritualidade que é típica da espécie humana. Nós somos nós somos parte nós somos filhos da natureza e parte dessa natureza. Nós somos também filhos de Deus e membros de um corpo espiritual. Ora, nós os que acreditamos, devemos juntar essas duas coisas, essas duas realidades, e é isso que o Papa Francisco diz. E como o ser humano é que foi responsável por este desequilíbrio, é um desequilíbrio que está na sua relação com a natureza, é também um desequilíbrio que é o resultado das suas interações dentro da própria espécie. A distribuição não equitativa dos bens, enquanto que uns assambarcam, outros têm necessidades, criando esses desequilíbrios. Ora, isto não está conforme com a nossa fé, isto não está conforme com a nossa característica de seres com espiritualidade dentro de um planeta do qual nós somos responsáveis, porque nós temos essa responsabilidade, nós é que criamos esse desequilíbrio. Portanto, nos Açores, nós também somos parte da humanidade. E como parte da humanidade, temos que dar uma resposta que, na milionésima parte daquilo que nos pesa, seja uma mais-valia para a solução dos problemas ambientais por que passa o mundo. Estamos à conversa com o professor Frias Martins, professor catedrático jubilado da Universidade dos Açores e um dos nomes mais reputados da investigação científica, não só no arquipélago, mas também em termos nacionais e internacionais. Sr. Professor, vivemos num pontificado muito interessante, um Papa que veio do outro lado do mundo, como o próprio afirmou, que nos devolveu talvez uma consciência social diferente daquela com a qual nós crescemos na Europa. Um Papa que se tem afirmado por gestos mais do que por palavras, e elas às vezes também fazem falta. Um dos gritos mais lancinantes que tenho ouvido dele é uma igreja pobre para os pobres. No fundo, a matriz que atravessa a ação da igreja. Como cristãos, sente que temos sabido ser igreja globalmente falando? Esta é a pergunta mais difícil que me pode fazer, porque entra nas consciências das pessoas. As pessoas têm as suas dificuldades, têm os seus anseios, têm a sua maneira de viver até a sua fé. A fé, de facto, é algo pessoal. Viver a religião, que é a expressão comunitária da fé. E é aqui, neste viver a expressão comunitária da fé, que as coisas se tornam ainda mais complexas, ainda mais complicadas. Eu não sei se queria responder, eu não sei se quero responder a essa pergunta, porque o que quer que eu diga entra numa área um pouco nebulosa de responsabilidade da então minha parte. Então deixe-me fazer-lhe a pergunta de outra maneira, talvez por aí consigamos ter uma resposta mais objetiva, porque às vezes eu tenho a sensação de que nós gritamos o Evangelho, fazemos grandes exegeses sobre ele,
mas tenho dúvidas se o incorporamos efetivamente para que a nossa conduta seja de acordo com ele. A sobriedade que falei no início, o vivermos com o essencial, o tomar o outro como o próximo, à boa maneira do samaritano, o respeito pela dignidade humana. Quando olhamos para o lado e vemos tantas injustiças, será que nós, cristãos, perdemos a capacidade de nos inquietar, de nos confrontarmos com a realidade e de olharmos para o outro e dizer: este outro é meu irmão, independentemente de ser mais próximo do ponto de vista familiar, do ponto de vista da amizade ou de qualquer outro ponto de vista? Há uma dimensão enorme na maneira como os cristãos vivem a sua fé. Se, por um lado, nós vemos tanta injustiça no espaço da própria Igreja, isto é, no espaço da própria vivência espiritual dos crentes, por outro lado, nós também vemos a multiplicação de instituições, de atitudes que tendem a virar, a corrigir essas assimetrias. Por isso, neste equilíbrio dinâmico que vem desde o início desde o tempo do próprio Jesus Cristo, nesse equilíbrio dinâmico da Igreja, há este espectro bastante grande de um desinteresse quase absoluto para uma dedicação praticamente exclusiva. O que nos interessa aqui é que essa dedicação, este espectro do centro para uma dedicação quase exclusiva, seja cada vez mais interveniente, para que junte às suas hostes, junte ao seu grupo, mais e mais daqueles que se esqueceram um pouco da sua fé e da sua religião, não para criar um gueto, não para criar uma tribo, não para se separar do mundo, mas para dar ao mundo uma outra esperança, um outro tipo de esperança, e para ajudar na solução desses problemas por nós mesmos criados. Uhum. Nós fomos convidados, de resto, pelo Concílio Vaticano II a ler os sinais dos tempos, não é? Que sinais é que se nos deparam hoje e que desafios é que eles colocam à Igreja e a cada um de nós que somos vulgarmente designados as suas pedras vivas, não é? Porque eu, quando estou a fazer esta afirmação, não me estou a excluir nem das minhas responsabilidades, nem estou a atribuir a um qualquer ente dentro da Igreja ou uma qualquer estrutura a responsabilidade de ser Igreja. Eu própria também tenho que a ter. Portanto, cada um de nós tem que a ter. Que sinais é que são estes? Sinais de extremismos, em que vemos, por um lado, grupos cada vez mais fechados, mais tribalizados, mas, por outro lado, outros que são absolutamente individualistas, que relativizam tudo. Perdemos a noção do meio termo, do bom senso que toda a gente diz que é necessário para o tal equilíbrio. Voltemos ao princípio da nossa fé. Nós acreditamos numa proposta de vida que nos foi dada, e esta vida é através de Jesus Cristo e da sua mensagem. Temos que rever essa mensagem todos os dias e olhar à nossa volta, porque não precisamos de pensar nas missões em terras estranhas. A missão está na nossa rua, na nossa vizinhança, no nosso agregado. Na nossa casa, exatamente. E é por aí que as coisas têm que começar, uma reflexão contínua e certamente ajudada pela fé institucionalizada que se chama religião, a nível de comunidade. Por aí
e pelas valências e pelo dinamismo de cada uma das comunidades, eclesiais da nossa, do nosso contexto aqui no arquipélago, tentar silenciosamente, se possível, modificar a nossa maneira de viver. Nem sempre vão aparecer bandeiras a dizer que eu sou isto, eu sou aquilo. Não. A conversão tem de ser interior primeiro. E nós nunca estamos 100% convertidos. Porque a própria fé é uma realidade dinâmica. Começa como semente e termina como árvore. E espero muito bem que a minha esteja ainda a começar a sair da semente, porque eu quero que ela se cresça cada vez mais. E por isso a tarefa da igreja, a tarefa da nossa fé nunca termina. Nunca deve terminar. Deve ter sempre consigo a esperança e deve ser sempre informada pela caridade. Sr. Professor, estamos mesmo na reta final, uma última questão que é também um jeito de desafio. Esta pandemia abanou-nos do ponto de vista sanitário, não é? Abanou-nos do ponto de vista económico e financeiro e ainda não sabemos quais são as consequências dos estilhaços verdadeiramente, porque ainda estamos num clima de alguma proteção do Estado e, portanto, ainda não temos bem a consciência das consequências e da dimensão das consequências financeiras e económicas desta crise sanitária. Abanou-nos do ponto de vista científico, porque pôs-nos nos joelhos, não é? Mostrou que, afinal, a nossa ciência ainda não consegue combater tudo, o nosso conhecimento, infelizmente, ainda não consegue, infelizmente ou felizmente, ainda não consegue combater tudo. A pergunta que eu lhe faço é mais do ponto de vista filosófico. Ficaremos melhor depois destes ensinamentos todos? Nós tivemos uma resposta muito rápida e eficaz da ciência para a situação problemática em que nos encontramos. Por todo o mundo, em mais ou menos lugares, ou melhor, nos lugares mais do que noutros, mas sem dúvida em todo o mundo, houve este grande receio relativamente generalizado de que nós estávamos em perigo. Como é natural na espécie humana, houve também um negacionismo bastante forte. E como também é típico da espécie humana, de nós humanos, um cansaço. Basta, já estamos nisso há mais de um ano, queremos viver. Ora, o problema é que nós queremos mesmo viver. E como se trata de uma situação que interfere com a saúde, às vezes de maneira mais grave do que aquilo que nós queríamos, o querer viver acarreta consigo uma mudança de tipo de vida. E julgo que este é um problema que vai ser uma sequela da pandemia. É que nós vamos querer demais regressar ao tipo de vida que tínhamos antes, cedo demais. Não tenho resposta para isso, só espero que haja o respeito de uns para com os outros e uma certa confiança, até certo ponto, na verdade, nas diretrizes que nos são dadas, porque elas são-nos dadas para nos salvaguardar de consequências mais graves. Tudo isto leva-nos de novo a encararmos a nossa situação periclitante e temos de olhá-la em comunidade, não podemos olhá-la sozinhos.
eu tenho confiança na ação científica que tem sido desenvolvida. Tenho alguma confiança na gestão desta pandemia como ela tem acontecido. Queria ter mais confiança ainda na resposta da comunidade ao perigo que nós enfrentamos. Sr. Professor, foi um gosto tê-lo neste Palavras que Abrem Caminho, que certamente vão abrir caminho a uma grande reflexão. Ficam destes 20 e poucos minutos de conversa 3 ou 4 ideias fundamentais que eu resumiria em 3 palavras: confiança, respeito, mas sobretudo muita esperança no comportamento dos homens para sermos mais comunidade e sermos também um pouco mais responsáveis por aquilo que fazemos e por aquilo que trazemos a este mundo. Muito obrigada, até para a semana. Obrigado.